Rafinha de volta ao Flamengo? Meus amigos, segundo fontes, Rafinha pensa em se aposentar em dezembro pelo São Paulo. Porém, Felipe Luiz quer voltar a trabalhar com ele, que mesmo depois de aposentado, pretende continuar trabalhando na área do futebol. Aqui é o canal Notícias do Flamengo e fica comigo que eu vou mostrar para vocês o que a mídia está falando sobre o novo Flamengo de Felipe Luiz, que joga amanhã contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e os torcedores estão muito empolgados com o começo de trabalho do técnico. Mas antes queria pedir para vocês para se inscreverem no canal e deixar seu like para nos dar aquela força. Falavam em campo. Os jogadores não deram, exceções, óbvio, existem, mais que 3 toques na bola cada um. Os jogadores sabiam onde o companheiro ia estar. Acho que tem muito a ver com o que o Zinho colocou, de resgatar o que já existia antes. Porque essa proximidade que foi dada ontem, todos... Com ele dentro de campo, né? Sim, sim. Essa proximidade deles, essa movimentação, até o Arrascaeta chutou ele fora da área, que não estava chutando. Sempre fez, né? Mas que não recentemente não existia mais. Bateu bonito na bola, logo um dos primeiros lances do jogo. Muito bateu bonito. aquela bola, linda aquela bola que ele bateu. Eu achei o De La Cruz abaixo ainda. Eu achei... Aquela bola que ele bate na trave, a falta é a especialidade. A gente já viu oferecer mais, né? Eu já vi... essa é uma das minhas restrições. A outra restrição, o Zinho já falou, que é o comportamento do time no segundo tempo. Eu esperava mais. Né? Esperava mais. Mas o Corinthians aí também... time cansou, porque foi muito intenso no primeiro tempo, e o outro melhorou muito, E que foi o Corinthians com as modificações, mudanças. Né? As modificações também foram importantes, porque que o Corinthians fez no reforço do meio-campo e da zaga, para tirar os espaços que eram dados para o Flamengo no primeiro tempo. Porque o Flamengo trafegou entre o meio-campo e o ataque com absoluta tranquilidade na primeira etapa. Muito. Depois, o segundo tempo, muda completamente a história. Mas acho que a participação do Felipe é muito interessante, ele chamar os jogadores ali perto dele para falar, ao pé do ouvido em alguns momentos, vai por aqui ou vai por ali, e ele fazia toda hora o gesto pro Bruno Henrique, vai por fora, Bruno, para ocupar o espaço do lado. Então, achei, a estreia dele foi... Até na Espanha o pessoal comemorou a estreia do Felipe Luiz. Muitos vídeos, né, Dani? Nossa, muita gente comentando. Muitos vídeos, os jogadores falaram que viram muitos vídeos, porque tem uma informação aqui mesmo da ESPN que o Gabigol nem treinou no time titular, que só foi um treino e não tinha o Gabigol. Sim. Então, assim, foi mais uma surpresa ele chegar lá e ir de Gabigol. Então, foi muita conversa, 2, 3 dias, né? Ele falou, dormiu, ele disse que alguma coisa tem a ver com o Tite, inclusive esse perde pressiona, mas, assim, ele não quis ficar mal com o Tite, mas não foi um chamado perde pressiona que o Pascoal adora falar. Não, mas esse é você. Igual havia na época do Tite. Não, o time estava ali pressionando, claro que isso cansa. Ganhou o meio-campo com muita facilidade, como disse o Pascoal. Então, assim, ele estava muito à vontade, todo mundo estava com vontade de jogar. E a palavra ficou, de todas elas, intensidade e tal. Não, é vontade, todo mundo mais próximo, como você falou. E do lado, um outro adversário que deixou isso acontecer também, ó. Isso que a gente está vendo aí é interessante, né? Porque, Zinho, a gente olha o número de recuperações altas e é um número mais alto do que vinha acontecendo no Flamengo. O placar, se a gente olhar ali, é o mesmo do Atlético Paranaense, Zinho, mas, repito, a sensação do torcedor é muito diferente e acho que tem muito a ver com esse resgate do futebol, da vontade, da intensidade e da memória do torcedor quando viu o Flamengo jogar de maneira parecida. E assim, era o que o torcedor queria, né? Uma mudança. A diretoria agiu e colocou um cara que estava há pouco tempo com a maioria desses jogadores, muito querido, é um ótimo profissional, a carreira dele diz, do Felipe Luiz, mas é um cara muito gente boa, ele é querido. Cara, não tem uma pessoa que fale alguma coisa do Felipe Luiz. Então isso contribui também. Os próprios atletas, né? Você vê os caras indo lá abraçar ele, comemorar com ele, sabendo da importância de uma estreia num momento tão complicado, numa decisão. Então, assim, o Felipe Luiz, inteligentemente, e ele tem essa postura, ele deu entrevistas antes, que ele já fazia isso na base, esse modelo de jogo, de pressionar no ataque, de tentar recuperar a bola lá no ataque. E eu acho que o que faltou, eu não quero ficar mais falando muito do Tite não, que já passou, mas só vou lembrar disso agora. O problema do Tite no Flamengo é que o Tite quis que os jogadores se adaptassem ao estilo de jogo que ele gosta. O Felipe Luiz, que jogou com esses caras, que conhece a característica dos caras e sabe a forma que esses caras podem render melhor,
ele adaptou um sistema de jogo para os jogadores se sentirem à vontade dentro de campo. Essa foi a grande sacada e a inteligência de um cara, por isso que eu falei, não tinha um treinador melhor no mercado para se colocar. Eu não sei nem se ele vai ser o campeão, se o Flamengo vai continuar jogando muito. Acredito que vai evoluir, que vai brigar pelo título, inclusive do Campeonato Brasileiro. Depende muito do jogo final de semana contra o Bahia. A rodada, todos os times da frente, da ponta, vão jogar fora de casa. Todos. Se você botar até o São Paulo ali. Só o Bahia que vem que joga contra o Flamengo. Enfim, acho que o Felipe Luiz, com a inteligência que ele tem, com um cara que sabe dialogar com os jogadores, porque ele é atleta há pouquíssimo tempo, ele chegou e falou, pô, vem cá, o Bruno Henrique, forte do Bruno Henrique é o quê, gente? Não é o cara que joga pelo lado esquerdo e vem para dentro para ser um segundo atacante? O Arrascaeta não tem mais a velocidade para querer vir aqui atrás recompor, para cair pelo lado toda hora. É o cara que tem que ficar mais livre de movimentação, encostando no segundo atacante. Um segundo atacante que não é um homem de área. Então ele tem que ter um meia, um camisa 10, que jogue perto desse cara que tem diálogo. Então a grande sacada para mim do Felipe Luiz foi olhar para o time que ele tem, a idade que esses jogadores têm não é mais a idade de 2019, eu tenho que fazer esse time roubar a bola já lá na frente. O tempo que eu tenho para resolver o jogo é esse primeiro tempo, que está todo mundo fresquinho. Eu vou colocar essa intensidade toda no primeiro tempo. E ele foi muito feliz com isso. Aí a queda no segundo tempo acontece, naturalmente, porque o time está desgastado, eu tenho falado sempre isso, e um Corinthians que melhorou. Aí expôs uma fragilidade defensiva que o Flamengo tem e que ele tem inteligência para arrumar isso. Vai precisar arrumar isso. Vamos ouvir o Felipe, porque é isso que o Zinho dá de gancho aqui, né? Ele falando sobre a intensidade é muito curioso, porque ele jogou num time muito intenso muito tempo atrás. A gente está falando de quase 5 anos, mas a crença dele está por esse caminho. Confesso que a pressão pós-perda que já estava antes do Felipe Luiz chegar era muito forte, sempre foi. Esse time tem um pé de pressiona muito forte, herança do trabalho do Tite, e as linhas altas é um ajuste que sim, também já existia, mas que eu quero fazer e quero colocar os ajustes necessários para poder fazer do meu jeito, né? Problemas físicos eles podem existir e o que eu peço para os meus jogadores não é fácil. Não é fácil. E pressionar os 90 minutos não é fácil. E eu quero tentar. Porque eu sei que dá. Porque eu já fiz. Vai existir problemas físicos. Eu sei o risco que eu vou correr. Porque existe uma mudança de metodologia, existe uma mudança de treinamentos e uma mudança também de forma de modelo de jogo e que vai gerar uma adaptação também durante o jogo e que vai acabar acontecendo. Mas é um risco que eu quero correr. Então eu sei o risco que eu estou correndo em pressionar e também na parte física, mas com o elenco que eu tenho na mão, o privilegiado que eu sou, vai demonstrar a força que tem esse elenco. Os jogadores que estão fora, quando acontecer problemas físicos, são tão bons como os que estão jogando. Aí a gente está vendo o número de cada um dos 4 jogadores remanescentes de 2019, né? Me chama muita atenção quando ele traz para si, e óbvio, é natural, porque ele saiu do campo há muito pouco tempo, falando, eu sei que dá porque eu já fiz. Só que ele também sabe dos riscos. A gente está falando de jogadores que estão aí desde 19, de novo, quase 5 anos, passaram a partir disso, mas ele não vai abrir mão de intensidade, Pascoal. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma análise de sequência. Foi muito bom, foi muito positivo. O fator Felipe também fez diferença porque esses caras o abraçaram e era essa a expectativa. Mas e para seguir com essa intensidade, assim? Existem cuidados que ele precisa tomar? Ele fala que ele vai ter que usar todo o elenco, porque ele é privilegiado e tem um elenco muito bom, porque ele sabe que não dá para jogar todo jogo 90 minutos fazendo essa marcação que ele quer. O Flamengo fez essa marcação no primeiro tempo, mas no segundo tempo já não conseguiu fazer por um aspecto físico, né? Então a gente tem que entender isso, mas ele disse, eu já fiz e eu sei como é que é. Então ele vai insistir nesse tipo de marcação. O que ele pede? A intensidade de jogo, a marcação alta, impedir a saída de bola do adversário, o que o Flamengo fez basicamente no primeiro tempo, porque eu achei que essa intensidade ainda foi maior até os 32 minutos, o Flamengo estava muito pressionando muito o time do Corinthians, não respirou.
Corinthians não conseguiu respirar. O Garro não pegava na bola, o Coronado não conseguia pegar na bola, e eu até vi o Romero chamar a atenção do Garro, o que é difícil, porque o Romero teve uma hora que ele sai para a direita, e ele grita para o Garro, sai daí, vem para cá. Porque estava todo mundo atrás, porque o Corinthians estava tão pressionado que os jogadores nem passavam da linha no meio campo. E o Romero tentou numa bola esticada e pedir ajuda dos companheiros para chegarem juntos dele, que ele estava completamente isolado nesse tipo de jogada. Por quê? Porque o Flamengo estava sufocando o time do Corinthians. Se o Flamengo sabe e o Flamengo não gosta desse tipo de atuação do adversário, o Flamengo não gosta de ser marcado dentro do seu campo. Marcado como eu gosto de falar, com a linha alta. Quando o adversário marca lá em cima a saída de bola, marca na linha, entre a linha da grande área e a intermediária, dá pressão na saída de bola, o Flamengo não gosta. Sim. Então o que ele tem que fazer? Aplicar a mesma coisa para o adversário. Impedir que o adversário tenha espaço, tenha campo e tenha capacidade de olhar e enxergar no companheiro livre. Abafa o time adversário. Isso o Flamengo fez no primeiro tempo. Você falou do condicionamento físico, o Zinho também falou da preparação física. Exatamente é o ponto que ele precisa chegar. Será que o Arrascaeta vai ter condições de fazer tudo isso de novo já no sábado? Eu não sei, porque eu não esperava nem que eles tivessem condição de correr do jeito que eles correram ontem, pelo que a gente vinha falando de preparação. O De La Cruz correu, você tem razão, mas ele não foi eficiente do jeito que a gente espera dele. A gente vê as ações do Bruno Henrique, são todas as melhores ações do time do Flamengo. A gente já vê com o Gabriel, já não são as melhores ações do time do Flamengo. Entendeu? A gente vê do Gerson as melhores ações, tanto no desarme, nos quesitos intitulados para o Gerson de novo. O Gerson é sempre. Para o Gerson é um capítulo à parte. Hoje, você sabe que às vezes eu falo as coisas e depois as pessoas, eu acho que podem usar. Hoje o Gerson é titular da seleção brasileira. O Gerson é titular da seleção brasileira. Não tem como você, não tem nenhum jogador brasileiro do meio-campo que joga na Europa que joga mais que o Gerson. Quero ser bem claro e objetivo. Eu já estou apurrinhado com alguns caras que jogam na seleção brasileira. Que eles jogam demais na Inglaterra, mas chegam na seleção brasileira, é só toquinho e pular. Isso me apurrinha demais. Isso me incomoda demais. O Gerson não. O Gerson quer jogar. Que aparece que é aí, ó. Eu quero jogar, eu quero ir lá na frente, eu quero fazer gol, eu quero que meu time ataque. Isso é legal. Porque você gosta de... Não, eu sou fã do Gerson, não tem problema nenhum, pode falar. Sou fã do Pedro, sou fã do Gerson, sou fã do Cebolinha. Por que a gente não pode ter jogador que a gente gosta? Pascoal, ontem eu escrevi num grupo, vários grupos que a gente participa do WhatsApp, né? Que com essa bola o Gerson tem que ser titular da Copa. Foi no nosso. Da Copa? Já, daqui 2 anos. Desculpa, da Copa. Das eliminatórias. Foi no nosso, Mauro. Foi? Botou em mais de um. Então, eu acho que foi o Respostinha que disse, não pode não, deixa ele descansar para os jogos de volta. O Respostinha não queria? Não quer que ele jogue, não quer que ele jogue na seleção, não. A torcida do Flamengo. É outro, Mas a torcida do Flamengo já vai mandar mensagem pro Pascoal ali, você pode ter certeza. Não quer que descanse, que o Arrascaeta não joga e tal. Tá dizendo que precisa de intensidade, vai botar o cara para jogar na seleção, vai voltar cansado. Mas tem que deixar ele feliz, né? Ele tá voando, ele foi lá, jogou na altitude também. E quando voltou, e lá foi que mais correu, e voltou como é que 3 dias depois, estava jogando, voando, E, bom, enfim, ele tem que ser titular, não tenha dúvida, que joga mais qualquer um dos 3 que estão lá no meio campo no momento. O momento é dele, mas isso é problema para o Dorival. É muito legal o Felipe falar, e o quadro mostrou, né? Ele falou assim, que já existia isso com o Tite. É que ontem foi outro jeito, né? Sim. E o quadro mostrou. Ontem ele conseguiu 10 ações lá na frente e contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que foi o último jogo, foram 7. Contra o Grêmio, foi o pior de todos ali, que até o Flamengo perdeu, foram 5. Mas tem outros 2 ali com 7. Então ontem ele aumentou isso, mas óbvio que já existia. E ele fala também que com razão, quem faz esse tipo de coisa corre um risco, lógico. Pega um time muito bom na correria de contra-ataque, você pode tomar um gol, né? Você está com costas abertas, né? Tá com muita gente lá na frente. Se você não roubar do jeito que precisa roubar a bola, como eu acho que ontem estava mais fácil, que o Corinthians, entre aspas, facilitou isso no primeiro tempo, por não estar se achando ali no meio-campo, por estar escalado de uma forma que não era ideal. Se fosse um outro time, tarará, com uma correria, com um bom contra-ataque e tal, poderia dar em alguma coisa. Não era o caso do primeiro tempo, que o Hector Hernandes, que era o centroavante, não vou nem culpá-lo, que a bola nem chegou nele no primeiro tempo. No segundo, quem? O centroavante, que perde aquela chance, que será que ele estava impedido? Não estava? No primeiro tempo, ele só apareceu no lance do pênalti ou não pênalti
Foi o único lance que falou o nome dele. Os narradores falaram o nome dele e foram a disputa daquela bola no braço dele. Porque ele não viu a cor da bola. O Corinthians foi muito pouco. Né? O Corinthians deu 2 finalizações no primeiro tempo contra 10 do Flamengo. No segundo tempo, o Corinthians deu 8. Sim, mas deu 8. Já no intervalo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Martinez, esses 3 entraram. O Martinez, no começo, perde 2, 3 bolas ali perigosas. O Corinthians começou a trocar uma bola ali dentro da área. Parecia jogo do Fernando Diniz. E perigosos, com o Flamengo em cima ali, enfim. Aí depois, um pouquinho mais, aí entraram o Iu e o Carrídio, aí já foi 3 zagueiros, com esses 2, aí o Corinthians já se postou. Óbvio que do outro lado, aí já tinha o Flamengo também mais desgastado fisicamente pela correria e tal. Mas o Arrascaeta a gente comentava, eles estavam com uns dias para trabalhar aí, né? Então, fisicamente estariam melhores. Ele jogou mais do que o De La Cruz. O De La Cruz sai antes, eu digo até mais tempo, né? Mais minutos, né? Então, eu acho que assim, para a volta, falta muito tempo. Os 2 times terão 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro antes, né? Tem até um Fla-Flu, né? Antes tem Bahia, depois Fla-Flu. E o Corinthians tem 2 em casa. E aí, o que vai fazer até lá? Esses times vão melhorar? Vem a data FIFA. Para o Felipe deve ser legal, mesmo não tendo, né? O Felipe vai ter menos titulares para trabalhar, mais, né? Ele perde mais do que o 6 Corinthians vai perder. Se eu não me engano. Perde os 3 uruguaios, o chileno, que é o Pulgar, perde o Plata, perde o Gerson e tem o Fabrício numa pré-lista, podendo ser o 7º jogador. Tem muita gente. Agora, engraçado, Ozinho, eu fiquei vendo o torcedor do Corinthians ele ficou insatisfeito. Uma pausa rapidinha no vídeo, mas eu queria pedir para vocês para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações do nosso conteúdo. Quem é o favorito para ficar com a vaga? Jogo marcado para o final de semana pós-data FIFA. 1 gol de diferença. Eu não desprezo vantagem. Pô, temos 17 dias para responder isso, tá? Mas ela já vem hoje, já quer hoje, você tem 17 dias para o placar, para isso Nossa senhora! Eu não desprezo vantagem. Você sabe muito bem que eu não abro mão de vantagem. Eu acho que todas as vantagens, elas são expressivas e devem ser aproveitadas. Não despreza vantagem, mas despreza mando de campo. Assim, o Flamengo cumpriu o papel dele, ganhou o jogo em casa. Cumpriu, Pascoal? Cumpriu o papel. Do ponto de vista de desempenho, com certeza. Cumpriu. Mas resultado, cumpriu? O resultado, eu concordo com o Mauro. Eu acho que agora é 60-40 para o Flamengo. Né? Porque o Flamengo tem um resultado a seu favor. É 60-40 para o Flamengo. O Pascoal defende que é vantagem jogar primeiro em casa. Primeiro em casa. Assim, se o Flamengo metesse 3-0 ontem, ele ia estar grandão aqui hoje. Lógico. Se o Atlético Mineiro metesse 3-0, tá vendo como é bom jogar? Porque aí acaba, né? Aí o Corinthians ia pôr sub-15 para jogar na volta e ficar só pensando no brasileiro. Criou para fazer mais, né? Então assim, é vantagem se você aproveita mesmo até o final. E ontem o Flamengo teve chance de trazer 2, 3 gols de diferença, pelo menos, mas não aproveitou como deveria. Mas vem com vantagem. O jogo começa 0-0, o Zinho sabe disso, toda vez que dá o pontapé inicial é 0-0 e o 0-0 é do Flamengo, Zinho. O 0-0 é do Flamengo. Jeito. E aí, Tetra? Ele ficou caladinho lá no camarote, pensando que não vai dar favoritismo. Não. Eu tava esperando o Mauro dar a porcentagem aí dele. O Pascoal deu 60-40, né? Eu acho muito 60-40. Pode dar quebradinho, não? Pode, eu já vou lá sua, inclusive. 48,5 a 51,5. Não. Vai fazer a conta errada. Não, eu vou botar 55-45. 55 para o Flamengo, que tem a vantagem do 1-0? Que tem 1-0, né? Que tem 1-0. Você vai acompanhar nesse percentual aí? Vou mesmo sabendo que o Corinthians vai ganhar e que vai para os pênaltis de novo, vai repetir 2022, vai ser aquela história daquela emoção. Te surpreendeu agora, minha senhora. Agora te surpreendeu. Mas só por um gol de diferença. Que isso, porque é tudo combinado, como diz o Pascoal, para dar renda. Tudo combinado para dar renda, Pascoal. Vai lá, segura aqui, agora aqui deixa que eu ganho. Mas vai repetir 2022 nos pênaltis também ou não? Aí já não sei, aí não sei. O Fagner não pode bater, não. Jesus, o homem já abriu logo aquele livro. Rapaz, eu vou até fazer um intervalo para me recuperar. Vamos esperar o momento anímico do Corinthians, que pode tomar 2 cacetadas em casa de Internacional e Atlético Paranaense, vai estar derrubadaço para esse jogo, pensando no brasileiro. Ou se fizer 6 pontos, vai estar outro ânimo. E aí ver se o Ramon vai usar tudo que tem de melhor, como ele falou, porque aí seria o 3º jogo. Mas enfim,
Eu vou no Zinho. Acho que eu dou um percentual não enorme, mas maior para quem tem a vantagem. Pascoal acertou o placar ontem, eu vou com ele, 60-40 então. Só porque ele acertou 1-0 Você viu que eu nem comentei a respeito disso, porque eu acho que... Não, moralmente quem acertou fui eu que disse 3-1. Quanto que você... o Zinho falou, obrigado, Zinho, você falou. Mas eu não, assim, acerto tudo que... Falei que você acertou. Ih, rapaz, modéstia no Atlético. Quanto você deu no Atlético? Deixa eu lembrar aqui, eu acho que você errou. Aí, Zinho, vai dando moral, dando moral. Parece que no cômputo geral eu acertei também no Atlético. Então eu acertei também no Flamengo. 1-0 eu dei? Quanto foi? Não. 2-1? Não. Tem um gol de vantagem. Não acertou porque eu e o Mauro Naves acertamos. Basicamente, vocês estão querendo dizer que eu errei tudo, é isso? Não, nem é mais ou menos isso. Pode mudar de assunto, que nessa fita aí você não... 86 minutos, 15 ações com bola, 2 finalizações, uma finalização certa. E aí, bom, ele está entre os jogadores que iniciaram a partida, mas está aí também a posição do Gabigol. Foi um jogo que a gente, em alguns momentos, viu o Gabigol que não víamos há 2 anos, há 2 temporadas, por exemplo. Teve o lance do gol, né, que é um impedimento bem... além dessa jogada aí, que seria um gol, foram generosas, porque a preferência do Tite não era pelo Gabriel, e nas últimas partidas até havia uma fila na frente dele, né, para a função dele, o que mostra como ele estava deixado de lado. Mas é um novo momento. O que o Felipe Luiz apresenta, e a gente falou aqui anteontem, que ele tem uma perspectiva maravilhosa de ser um treinador de altíssimo nível, um técnico de elite, mas o que ele apresenta agora para o Flamengo é um novo ambiente, né? Novas escolhas, ideias que podem ser muito semelhantes às da comissão técnica anterior, algumas coisas novas, porque cada um é cada um, nenhum técnico é igual ao outro, e ele tem muita coisa a oferecer. Mas o que ele representa agora é um novo momento, novas oportunidades. E o Gabriel, com uma situação contratual que a gente não sabe como vai terminar, tem uma chance, né? Se a comissão técnica do Tite continuasse, eu acho que a gente não veria o Gabriel muitas vezes em campo. O Flamengo seria basicamente o mesmo que vinha sendo. E mesmo que houvesse necessidade de entrar um jogador com as características do Gabriel, talvez as escolhas do Tite fossem outras nesses momentos específicos. Mas agora é um novo mundo. Até o final do calendário, decisão de Copa do Brasil, com jogo em São Paulo, eventualmente a final, e o que o Flamengo puder fazer no Campeonato Brasileiro. Então eu entendo que o Gabriel esteja se sentindo nesse momento diante de uma janela de oportunidades que não é muito grande assim, mas pode ser importante, né? Porque se ele vier a São Paulo e fizer o gol da classificação, o Flamengo ganhar mais um troféu com participação dele, a coisa toda muda, né? Não existe derrota individual quando o coletivo vence e o contrário vale também. Não existe derrota coletiva quando um individual que pode ser decisivo vence. Eu acho que ele está pensando nisso e ele tem motivos para pensar assim. E ele é um Gabigol diferente daquele que a gente conhece, né? É preciso entender isso. O Felipe Luiz até foi nessa linha. Ele não está tinindo. Não é que aquele jogador que, com todos os problemas que teve em 2024, com treinador, suspensão, tudo que aconteceu, ele está no auge de sua forma. Não é a melhor versão do Gabigol. Não mesmo. Isso a gente sabe, o jogo mostra e o treinador diz na coletiva. Então, Marcela, para alcançar esse Gabigol, aquele Gabigol que todo mundo tem como referência, um Gabigol de 2019, 2020, poxa, já 2019 para 2024, batendo na 2025 faz um tempão. Ele precisa também buscar aquela forma física, técnica e se motivar para poder exibir isso que se cobra dele. Então depende muito dele agora também nesta reta final de ano, porque talvez o Felipe Luiz seja uma perspectiva nova para o Gabigol em relação ao seu contrato com o Flamengo. Sim. Pode ser. Olha, cara, se eu vou ficar, como que o Flamengo vai se comportar em relação ao Felipe Luiz também, tem eleição, tem grupo A, B e C, que o Felipe Luiz fica com algum grupo, não fica com nenhum, mas pode ser que ajude o Gabriel a tomar uma outra posição. Sim. Até a saída do Tite, ele estava com os 2 pés fora do Flamengo. Nesse momento, depende muito dele também. Então, vamos ver o que vem por aí.
Vamos aguardar até o final para ver se esse cenário se mantém. Porque vai que Itaquera daqui a 15 dias... É eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, algo que é plausível. Claro que é plausível. Tá dentro do pacote. Brasileiro, os caras mesmo lá já jogaram a toalha. Ano perdido. Não sei. Classificação do brasileiro, rapidinho, pode ser? Não. Tá na mão ou não? Antes, eu acho que não tem toalha jogada ainda. Antes, senhor Mani, Agora não tem toalha jogada não. Só pra, a gente vai falar, mas deixa só pra gente fechar e arredondar aqui e não deixar passar a história do Corinthians. Aqui, ó. Bom, tá aí, a classificação do Brasileirão. Se ele ganhar o jogo em atraso, ele vai a 51. Ele tá a 6 pontos do líder. Não, eu acho que não, mas eu tô falando que lá dentro é um ambiente de achar que já era com o Tite. Exatamente, com o Felipe Luiz, eu não sei como é que ficou. Tira o dedo do nariz, meu. Coisa feia. Tira o dedo do nariz, tô fazendo nada. Dedo do nariz. Claro que ele tava com o dedo do nariz, tava limpando o salão. Não, tá maluco. Vai ter baile aí? Aí você tá limpando no sofá. Ontem tinha um negócio aqui. Eu fui passar a mão, tinha um negócio aqui. Olha, é difícil. Tem dia que aqui de manhã. Então eu acho. Porra. Eu acho que tá na volta a tabela lá. Tá aí a tabela. Não, mas tem que abrir a tabela. Tem patrocínio, abre lá. Abre a tabela. Abre a tabela. Não, gente, eu tô falando que eu não tirei o Flamengo, não. Eu aqui não tirei o Flamengo da briga, não. Eu tô dizendo que lá dentro, os caras estão mirando a Copa do Brasil. O Flamengo já fez os 2 jogos com o Palmeiras? Enche a tela aí. O Flamengo já fez os 2 jogos com o Palmeiras? Já fez. Tem Fortaleza pela frente, né? Só. Certo. Estão brigando aí. Os 2 jogos, Botafogo, os 2 também empates. já fez os 2 jogos, né? Flamengo e Palmeiras foram 2 empates. Flamengo e Botafogo também, né? Foram 2 derrotas. 2 derrotas. E eu não descarto o Flamengo, não, gente. Flamengo e Fortaleza, acho que ainda tem um duelo. O Flamengo se descartou, né? Porque ao aceitar também essa história assim, a gente do também jogo contra o Fluminense. Até o Flamengo de semana, a gente tava olhando pra essa tabela com o Tite técnico. Exatamente. Claro. E agora estamos olhando com o outro. Agora é um outro. E nós também estamos tomando por base o que aconteceu ontem. A gente não sabe se vai ser esse o retrato. Não é uma empolgação, mas assim, mudou um cenário. Eu aí, achava quando com o muda o Tite cenário, também, tem que fazer uma projeção. Eu achava que com o Tite tava na briga, que isso daqui que eu falei tem Não, você sempre tem dito isso. Tanto é que ganhou de 1-0 do Atlético Só que Paranaense. agora acho que tem mais chance ainda. Ô, Quessadinha, deixa eu te perguntar. Até porque ainda dentro da tabela. Botafogo pega o Palmeiras. Palmeiras pega o Fortaleza. Palmeiras pega o Corinthians. Então, é um jogo que vale campeonato. O time que hoje virtualmente tem a faca e o queijo na mão do campeonato é o Palmeiras, porque ele tem um confronto direto e agora ele tem uma pontuação menor em relação ao que ele tinha com o Botafogo. Ele, se empatar com o Botafogo em número de pontos hoje, ele já é o primeiro colocado pelo saldo de gols. Então, em tese, por mais que o Botafogo esteja matematicamente na liderança, contando este cenário se mantendo, a faca e queijo na mão, como eu falei, continua com o Palmeiras, que para mim é o favorito a ganhar por causa disso. Eu acho que o senhor já deu a opinião dele, de que é 50-50 Palmeiras e Botafogo em casa e tal. Enfim, eu acho que o Palmeiras tem todo... Enfim, só tô colocando isso. Então, em tese, dentro da leitura do Quesada, o Flamengo tem que mirar o Palmeiras. Eu não acho que o Fortaleza vai ter essa força. E o Palmeiras é quem pega esses 2 adversários. Então ali podem ocorrer 2 tropeços. O Palmeiras pode perder pro Fortaleza, pode perder pro Botafogo e o campeonato pro Virei. Pode empatar com o Corinthians. E pode empatar com o Corinthians, e aí quem tá no campeonato sozinho... Aí nessa parada ele deixou 5 pontos para trás. Vejam só o que é a falta de sensibilidade de dirigentes. Há muito tempo, todo mundo já dizia, né? Tem que tirar o Tite. Se eles tivessem tirado o Tite 3 rodadas antes, há quanto tempo eu não vinha falando do Felipe Luiz aqui? Há quanto tempo? Se eles tivessem feito isso já naquela época, O Flamengo teria 2 pontos ou na liderança e estaria agora se preparando para jogar com o Botafogo. Querem ver a sequência do Flamengo? É teimosia, bicho. É teimosia. Vocês querem a sequência do Flamengo? No campeonato? Fala rápido. Vamos lá, pra gente... Bahia fora sábado, tá? Bahia fora sábado. O Rogério vê o Flamengo, ele se treme todo. Não ganha. Dá 3 pontos. Tá, né? Fla-Flu em casa, Maracanã. Tá? 3 pontos. Juventude em casa. 3 pontos. Cruzeiro fora. Aí já, vamos ver como é que vai estar. Aí, Atlético Mineiro em casa. Jogo pra ganhar. Cuiabá fora. Jogo pra ganhar. Fortaleza em Fortaleza. Aí já é difícil. Pra empatar. Aí já é difícil. Inter em casa. Pra ganhar. Pra quem E ganhar. aí o Flamengo faz 6 pontos no fim do campeonato. Criciúma fora. Pra ganhar. Último jogo, Vitória no Maracanã. Vitória rebaixada no Maracanã. Se chegar aí... O Flamengo não é Agora fala aí rapidinho.
Qual é a sequência do Botafogo e do Palmeiras? Pode ser? Pode, claro. Pode ser, Flavinho? Tô atrapalhando aí? Pode. Não, vamos lá. Vambora. Botafogo, partida. Ah, você nunca atrapalha. Botafogo fora, Atlético Paranaense sábado. Quem é? Botafogo. Ganha, Não, repete aqui. Botafogo. Atlético Paranaense sábado fora. Ganha. Tá? Ganha. Criciúma em casa. Ganha. Porrada. Bragantino fora. Ganha. Só que lembrando que depois do Bragantino, o Botafogo tem o Penharol na Libertadores. Tudo tá? Ganha também. Entre o Penharol. Clássico contra o Vasco. Aonde? Newton. É clássico. Newton Santos. Clássico, é clássico. É clássico. Aí Botafogo tem Cuiabá em casa. Pau. Porrada. Atlético Mineiro fora. É que nem o Cruzeiro fora. Aí o Botafogo tem Vitória em casa. Porrada. Aí, ó. Palmeiras no Allianz. Aí é jogo de Entendeu? campeonato. É jogo de campeonato. E aí, as duas últimas rodadas. Inter fora, brigando por Libertadores. E o São Paulo em casa, também com interesse em Libertadores. Se chegar a diferença aí de 1 ponto, Botafogo e Palmeiras, e o Botafogo empatar com o Palmeiras no Allianz, ele é campeão brasileiro. Agora põe As o Palmeiras. últimas 2 rodadas, esquece. Ele não vai desperdiçar esses dois jogos. Flamengo? O Botafogo? Não. Mas aí tem um saldo de gols, hein? Não, mas ele tem um ponto a... Espero que tenham gostado do vídeo e vamos bater a meta de 100 mil likes. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pois ajuda muito no nosso engajamento.